Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês que foi me falado muito no meu Instagram. Eu sempre abro caixinhas de perguntas lá, né? Então se não me segue, tá aí na tela, tá bom? E muitas perguntas que o pessoal faz lá, eu acabo às vezes não conseguindo responder todas, mas tem muita gente que fala que essa estratégia de focar em dividendos, né, que é uma estratégia de longo prazo, focando em cada vez mais aumentar a quantidade de ações que você tem, a quantidade de fundo imobiliário, para você conseguir ganhar renda passiva, ou seja, um dinheiro que vai pingar na sua conta, para você conseguir usar ele para fazer qualquer outra coisa que você quiser. Os caras têm criticado muito isso. Algumas pessoas têm falado que isso não funciona, que isso não se sustenta, e estão falando que é melhor você focar em especular, querendo ou não, para comprar barato e vender caro. Acho que, cara, isso é uma estratégia. Se você quiser fazer esse estilo de day trade, de swing trade para sempre, você pode fazer, não é errado. Mas eu acredito sim que a estratégia de dividendos é algo que, se você continuar fazendo e que se você fizer isso com propriedade, no futuro você vai sim conseguir viver de renda passiva. E aí hoje eu queria fazer o seguinte: eu vou abrir aqui minha carteira para vocês e mostrar para vocês como que tem crescido os meus dividendos, explicar um pouco da estratégia que eu estou fazendo e de quando de fato eu comecei a comprar ações e fundos imobiliários para já focar nesses dividendos, né? Então aqui eu vou mostrar um caso real para você que ainda está em dúvida e está achando que talvez não vale a pena você fazer essa estratégia. Talvez você consiga tirar essa dúvida aqui com esse vídeo e quem sabe você começa a investir focando nisso também. Não é uma recomendação, obviamente, mas é só um jeito de você tentar aprender algo novo. Bom, eu tô aqui no Kinvo, tá? Aqui é a minha carteira completa, tá? E aqui é o meu gráfico de proventos por mês. O que vocês têm que entender primeiro, tá? Eu quero explicar. Eu comecei a investir em novembro de 2017. Foi a primeira vez que eu comprei ações. O que aconteceu de novembro de 2017 até o final de 2018? Eu mantive apenas as ações que eu tinha comprado em novembro de 2017. Por isso que os meus dividendos ao longo de 2018, como vocês podem ver aqui na tela, mantiveram basicamente o mesmo. Por quê? Porque eu mantive a mesma quantidade de ações e as mesmas empresas. Então vocês podem ver que é sempre Banco do Brasil, sempre Bradesco, sempre Vale, sempre Gerdau e assim por diante, tá bom? Então isso aconteceu até o final de 2018. Depois disso, lá em janeiro de 2019, eu aumentei um pouco a quantidade de ações que eu tinha, mas eu foquei muito em investir em fundos de investimento. Então, era um momento em que eu estava já investindo meu dinheiro, já estava ali no mercado, já estava estudando, só que eu preferi começar a alocar o meu capital, a maior parte dele, em fundos de investimento. E os fundos não pagam dividendos, né? Eles apenas reinvestem os dividendos nele mesmo e aí acaba valorizando, querendo ou não, a cota. Então não vai aparecer aqui nesse gráfico. Então vocês podem ver que em 2019, basicamente também se manteve o mesmo nível de dividendo todos os meses, porque eu não fiz aportes de fato em ações. Aí o que aconteceu? Lá em janeiro de 2020, dezembro de 2019, foi quando eu de fato falei, olha, acho que eu já estudei bastante, já escolhi empresas para comprar, já sei o porquê estou comprando elas e vou começar de fato a fazer aportes todos os meses. E assim foi começando em janeiro de 2020. Então, de fato, eu só comecei a investir nas ações que eu estava estudando nesse ano aqui, aproveitando, querendo ou não, essa crise que a gente está vivendo para comprar cada vez mais barato. Então, eu já estou em contato com o mercado assim de investimentos desde 2017, mas desde lá eu tenho estudado, eu estava me formando ainda, estava na faculdade, então estava buscando conhecimento para eu começar a investir. E aí eu optei pelos fundos, como eu falei, antes de eu ter já separado as ações que eu queria comprar, e depois, obviamente, comecei a parar de aplicar em fundos e começar a comprar só as ações. Vamos dizer assim, tem umas pessoas que falam, né? Acho que você demorou muito para começar a comprar as ações, desde 2017 até 2020, para ficar só estudando, só em fundo. Eu também concordo com isso, acho que eu poderia ter comprado um pouco antes, começado um pouco antes, mas foi uma segurança minha, né, que eu quis estudar um pouco primeiro. Mas se eu pudesse voltar no passado, com certeza eu começaria antes. Mas o que vocês podem ver? Então, em janeiro de 2020, como vocês estão olhando minha tela, foi quando eu de fato comecei a comprar ações focando em dividendos, ganho de capital no longo prazo e também fundo imobiliário. Então, em janeiro de 2020 eu recebi R$ 30 de dividendos. Aí depois foi para fevereiro de 2020, eu recebi R$ 1 de dividendos, pouquinho. Aí começou março, começou a crise aqui. Comprei bastante. Recebi R$ 73 de dividendos. Aí foi abril, recebi R$ 4,20 de dividendos. Aí maio já começou um negócio bem legal, que eu recebi R$ 174 de dividendos. Aí veio
junho e julho recebendo pouquinho de dividendos, acho que estava também naquele momento muito de crise, às vezes eu não me lembro muito bem se as empresas seguraram um pouco o pagamento de dividendos e diminuíram isso, mas aí logo depois voltou. Então, como vocês podem ver, agosto de 2020 eu recebi R$212 de dividendos. Vejam só, Banco do Brasil eu recebi 14, Bradesco que paga dividendo mensal eu recebi R$2, Itubi paga dividendo mensal eu recebi R$2 também, Vale recebi 28, Vivo recebi 20, Banco Inter 1,34, Itaúsa, aí eu tenho duas Itaúsas ali, porque eu tenho posições em duas corretoras diferentes, tá? Eu tenho um pouco na XP, um pouco na Clear. Banco do Brasil, Bradesco também, de novo, porque eu tenho posição em dois lugares. E Taesa pagando bastante dividendo, R$93. Totalizou 212. Aí foi lá para setembro, eu ganhei 84. Outubro já começou a ficar melhor ainda, porque aí entrou os dividendos dos fundos imobiliários que eu comecei a comprar, então foi R$176. E agora, em novembro, ainda não acabou o mês, mas já está acabando, eu recebi 346, que aí entrou não só os dividendos das empresas, como os dividendos dos fundos imobiliários. Então, o que eu quero mostrar com esse gráfico aqui para mostrar para vocês? Se eu tivesse começado desde 2017 fazendo todos os aportes mês a mês nas ações, isso daqui já teria levantado muito mais. Tá? Mas de fato, onde eu comecei foi aqui em janeiro. Mas olha só a linha de crescimento dos dividendos, como você vai vendo, que conforme você vai aumentando suas posições e aproveitando, querendo ou não, as quedas para comprar barato e comprar mais ações e mais cotas, os dividendos vão aumentando. Por exemplo, o interessante é que sempre o último mês seja o mês que você basicamente recebeu quase mais dividendos, que é o que está acontecendo comigo. Então o que a gente pode ver é que é uma crescente no número dos meus dividendos, é uma crescente, querendo ou não, nessa renda passiva. Aí o interessante é que eu vou ter no futuro tanta ação e tanta cota de fundo que eu vou conseguir ganhar cada vez mais renda passiva. Então aquela ideia dos caras de que não funciona, você nunca vai ganhar bastante dividendo, é mentira. Porque eu comecei ganhando 2,28, eu comecei em janeiro de 2020 ganhando 30 e tô aqui em novembro ganhando 346. Ou seja, comece a comprar, estude as empresas, vejam as boas pagadoras de dividendos, vejam FIIs que pagam bastante dividendos, que você gosta e, cara, começa a colocar isso na sua estratégia. Na minha cabeça, vale a pena. E se eu for pensar que eu não tô nessa estratégia nem há um ano, vamos dizer assim, porque eu comecei no comecinho de 2020, imagina daqui a 10, 15 anos quanto de dividendo eu já vou estar ganhando e já vou poder estar reinvestindo, querendo ou não, para conseguir cada vez mais renda passiva. E olha só o que eu quero mostrar para vocês. Se vocês forem olhar aqui nesse quadro, ó, proventos por ano, vocês vão ver o seguinte. 2017 eu recebi um total no ano inteiro de 4,26, em 2018 um total no ano inteiro de 104, em 2019 de 333 e em 2020, que ainda não acabou, R$1.119 de dividendo, ou seja, um dinheiro que pingou na minha conta só por eu ter as ações e por eu ter os fundos, mais nada, você não precisou fazer nada a não ser ter as ações e as cotas do fundo. E aqui a gente pode ver como que está distribuído o meu recebimento de proventos. Então a maioria deles veio via dividendos, porque como vocês sabem, se acompanha meu canal, no começo eu não investi em fundo imobiliário, então todos os meus proventos vinham a partir das ações, então em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. E agora, como eu comecei a entrar em FIIs, eu também estou recebendo os rendimentos mensais dos FIIs, e querendo ou não, cara, você pode chamar de provento, você pode falar que é um tipo de dividendo, sei lá, você escolhe o nome que você quer chamar. Você pode chamar de dinheiro que pinga na sua conta para ficar mais fácil. E é assim que vai mostrando para você se você está recebendo mais de fundos ou mais de ações, né? Então aqui tá bem legal entender isso. Aqui a gente tem o histórico de pagamento, você pode acompanhar muito bem qual ação que está pagando mais, qual ação que paga menos. E aqui você consegue ver, ó, o quantos de provento você já recebeu por ação. Então, por exemplo, o Banco do Brasil já me pagou 113, Bradesco 97, CEMIG pagou 19 na CEMIG 3, 15 na CEMIG 4 e assim por diante, cara. Você vai olhando aqui, olha aqui, se liga só na Taesa, quanto já me pagou, 180, é uma bela pagadora de dividendos, uma empresa muito sólida, muito boa, eu gosto bastante. Fiz um vídeo, inclusive, falando só de Taesa, assiste lá porque acho que vai te ajudar. Então, cara, da próxima vez que alguém chegar pra você e falar assim, olha, não vale a pena você investir com foco em dividendo, isso aí é uma furada, você pode mostrar esse vídeo, você pode mostrar que, cara, há sim um crescimento nos dividendos, que você consegue, se você mantiver a frequência de aportes, crescer cada vez mais a renda passiva e que isso, obviamente, não é para o curto prazo, não é de hoje para amanhã que você vai começar a ganhar muito a grana com isso e vai conseguir viver de renda passiva. O que vai acontecer é, conforme você for fazendo essa estratégia, daqui a 10, 15 anos, talvez você consiga tirar uma bela grana disso, que você consiga, às vezes,
dedicar a maioria do seu tempo para fazer um hobby que você tem, em vez de ficar, às vezes, trabalhando. Mas é isso. Queria pedir para você que se você investe com foco em dividendos, investe também para o longo prazo, comenta aí sua estratégia, fala um pouco de quantos dividendos você já ganhou, se você não ganhou ainda, se está previsto para ganhar, comenta aí porque é sempre legal a gente trocar essa ideia. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acessar o primeiro link da descrição, que é a nossa comunidade de investimentos. Lá o pessoal discute muito sobre dividendos também, sobre as estratégias. E é bem legal, eu sempre falo essa estratégia lá, mas se você não tiver lá ainda, você tá perdendo, cara, porque é simplesmente de graça e é uma comunidade bem legal. Um grande abraço, valeu, falou, até o próximo vídeo, fui.